Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 9 de abril de 2023, domingo de Páscoa. A Páscoa do Senhor, feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou. Amém, amém, aleluia, aleluia. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Amém. Que Cristo realmente nasça no seu coração e a ressuscitação de Cristo Jesus lhe traga esperança nova. Porque assim, irmãos e irmãs, aquele que é batizado no Senhor já morreu em Cristo. No nosso batismo, nós oferecemos a nossa vida. Então, nós já vivemos a morte para este mundo. Mesmo na nossa infância, quando ainda bebê, fomos batizados, os pais estão oferecendo a vida de seus filhos e dedicando aquela vida a Cristo Jesus, renunciando às tentações deste mundo. Então, quando nós morremos, depois de 80, 90, 100 anos vivendo neste mundo, nós morremos, mas a nossa morte já foi declarada no nosso batismo. Morremos apenas para cumprir a lei deste mundo. Então morremos de forma natural, a lei natural. Mas já estamos ressuscitados. Ao morrermos, ressuscitamos, assim como Cristo ressuscitou. Então é isso que nós comemoramos hoje, nesse domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor. Aquele que ressuscitou nos mostrou o caminho de volta ao Pai. Ele é o caminho, a verdade, é por ele que chegamos ao Pai. E na nossa morte ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou. O responsório de hoje é o Salmo 117, e nos fala assim: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Dai graça ao Senhor, porque ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga: eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Eu quero entregar então a Deus todo o coração que sofre a angústia de uma dificuldade financeira, todos que estão sofrendo agora a dor de ter um ente querido no leito da cama, ou você mesmo que está me ouvindo com uma doença física qualquer, você que está passando por uma dificuldade no seu casamento, na educação dos seus filhos, vocês que estão sofrendo devido a um problema na sua família, mas este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Vamos louvar a Deus, bendizer o Senhor, mesmo em dificuldade, mesmo em sofrimento, e vivermos intensamente a ressurreição do Senhor em nossas vidas. Amém. Primeira leitura, em Atos do 10, versículo 34 a 43, onde Paulo, o apóstolo do Senhor, aquele que liderava os apóstolos, né, sobre quem Cristo falou: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está explicando a alguns discípulos a ressurreição do Senhor. E ele fala assim: naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João Batista. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo, com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então, até Jesus, Pedro está falando que todos estávamos sujeitos ao demônio. A morte era o estado final. A morte nos levava à mansão dos mortos. Depois ele continua: e nós somos testemunhos de tudo que Jesus fez na terra dos judeus, em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas a testemunhas de Deus lhe havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Então nós temos no relato romano que mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição
do nosso Senhor Jesus Cristo. Bastavam 3 pessoas para ter verdade, né? Perante a lei judaica, mas mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então, quando Jesus ressuscita na mansão dos mortos, ou seja, nos infernos, ele restaura, ele traz a vida, ele traz a esperança àqueles que morreram antes de Jesus. Como Jesus ressuscitou na glória, a ressurreição já é glória, já é Jesus que se torna o que ele sempre foi, parte de Deus, então na glória os infernos foram visitados. Então a glória visitou os infernos para resgatar aquelas almas perdidas antes de Jesus, de Adão e Eva até antes de Jesus. Como Jesus ressuscitou em glória, Deus então é eterno. Para Deus não tem presente, futuro, passado. Nesse exato momento, Jesus também está agora na mansão dos mortos. É por isso que na nossa morte encontraremos Jesus. Mesmo se formos direto para a mansão dos mortos, se nós formos para os infernos, ali estará também a esperança da nossa ressurreição. É o julgamento final, onde o Senhor vai nos perguntar se realmente você quer ficar ali abandonado ou você quer ser resgatado na presença de Deus. Todos os profetas dão testemunho dele, disse Pedro. Então ele está falando que as escrituras davam testemunho de Jesus. Realmente, quando você faz um pouquinho de estudo bíblico ou um curso de teologia, você vê que eu não consigo entender por que os judeus não aceitaram Jesus. Está tão evidente, está tão claro, né? Toda profecia conduzia para Jesus, para aquele tempo. Então tudo aconteceu conforme a profecia. Até quando Jesus na cruz falou, tenho sede, lhe deram vinagre. Quando ele foi sepultado entre 2 malfeitores, tudo está na Bíblia, tudo. Repartiram as suas vestes, o manto foi-lhe tirado a sorte, tudo está na Bíblia. Como não aceitar e compreender esta profecia? Mas Deus tem seus objetivos. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Fala comigo, eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus ressuscitou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele devia ressuscitar dos mortos. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes em Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrenas que são passageiras, que se estragam, se apodrecem, se deterioram. É tudo ilusão, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Volto a repetir, quando você foi levado ainda pequeno para aceitar o seu batismo, você já renunciou a essa vida. Nós temos que viver, construir, vender, investir, temos que fazer tudo, dar em casamento, casar. Sim, viver a nossa vida temporal, mas dando testemunho de Cristo. Nós não podemos colocar a nossa esperança nos prédios, nos carros, no dinheiro, nos bancos. Não tem esperança nisso. Isso aí vai ficar tudo para trás, vai morrer. E você acha que vai ficar para trás? Nada, vai tudo se acabar, tudo se deteriorar, tudo se consumir. Não existe vida sem Deus. O homem já tentou fazer isso. Quando Adão e Eva saíram negando Deus e foram expulsos do Éden, tentaram uma vida sem Deus. Olha o que aconteceu até os dias de hoje. Eu sempre falo, vai na sua janela, olha para fora. Aí você vai ver criança abandonada, homem ou mulher, de rua, violência para tudo quanto é lado. Olha o que o mundo ficou sem Deus. Nós precisamos olhar para Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo? Cristo ressuscitado, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres.
pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a grande revelação da liturgia de hoje é que nós já estamos mortos. Nós oferecemos a nossa vida no batismo. Já estamos mortos. A verdadeira vida agora está depois da nossa morte natural, onde nós ressuscitaremos. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com eles, revestidos de glória. Lógico, todos nós que morremos antes da vinda gloriosa de Jesus, vamos voltar na vida gloriosa de Jesus. Todos nós veremos este momento, esta contemplação da expressão de Deus para todos aqueles que amam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 20, de 1 a 19. No primeiro dia da semana, então, portanto, era um domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu a pedra que tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, o João, que era mais novo, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Está vendo o respeito por aquele que é o responsável pela igreja? Aquele que Cristo falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Veja como os primeiros apóstolos tinham todo esse respeito. João chegou primeiro, mas não entrou. Aguardou, reconheceu a autoridade de Pedro para que ele pudesse entrar ali no túmulo. Chegou também Pedro, Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitado no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com a faixa, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que tinha chegado primeiro no túmulo, e ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Cristo deveria ressuscitar dos mortos. Estavam ali assustados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez você também não tenha compreendido as Escrituras. Você também não tenha entendido que a ressurreição do Senhor não é voltar à condição anterior. A ressurreição do Senhor, Ele ressuscita em glória. Ele ressuscita no grande teor divino. É a glória do Senhor. É o Deus Todo-Poderoso, mostrando-nos que se fez homem, está no nosso meio. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Este caminho de volta. Eu lembro que quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus lhes falaram: vamos expulsá-lo antes que eles comam da árvore da vida, né, e se perpetuem no pecado. Por isso, então, o homem conhecerá a morte, né, essa morte natural, porque Deus, quando concebeu Adão e Eva, na primeira concepção, a morte não estava no plano de Deus. Sim, foi a consequência do pecado humano. Então, a inauguração do inferno, quando que foi inaugurado? Foi quando Adão e Eva foram expulsos do Éden. Então, aquela opção de Adão e Eva em negar Deus e tentar viver a sua vida como se fossem Deus, usado o seu livre-arbítrio, seduzido por Satanás, a serpente, o demônio, de querer viver a vida sem Deus, inaugurou aí o inferno. Então, a partir daquele momento, todas as pessoas que morriam conheciam então as garras de Satanás e desciam à mansão dos mortos. Ali, a vida lhe parecia ter terminado até o dia de Jesus. Quando Jesus ressuscita, então, e essa ressurreição acontece na mansão dos mortos, inaugura então o céu, o caminho de volta, a árvore da vida. Então, a raiz da árvore da vida. Nós, então, agora temos o caminho, podemos agora
comer da árvore da vida, do fruto do seu fruto em Jesus Cristo, porque morremos para o mundo, né? E nascemos para Cristo, ressuscitamos junto com Cristo. Então a ressurreição de Cristo traz de volta à humanidade a esperança de retornar ao Pai, de onde nós nunca deveríamos ter saído, como fizeram nossos pais, Adão e Eva. Olha que grande arrependimento de Adão e Eva de ter aceitado sair do Éden, e nós queremos voltar para junto do Pai. Por isso a nossa vida deve ser uma vida de renúncia, deve ser uma vida voltada ao Espírito, voltada ao nosso desejo de um dia ressuscitarmos com Cristo. Amém. Vivamos intensamente esse domingo de Páscoa, a Páscoa do Senhor. É o domingo mais importante de toda a liturgia, é o domingo mais importante de toda a igreja. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e neles exultemos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você um evangelizador, um profeta do Senhor. São belos os pés do mensageiro que anuncia paz. Anuncia a palavra de Deus, multiplicando em suas redes sociais, multiplicando esta palavra para que ela possa alcançar um coração que está agora desesperado, necessitando de um carinho do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.